Another incredible race right here in Brazil. We are right now in UTC -3 time zone right here in Brazil. We are talking from different places in Brazil, from Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, and we are bringing right now a special presentation for you, bringing by Matheus Birrer. Matheus is an industrial engineer from Giafone Racing. Giafone is an amazing company right here that made most of our racing cars, like Stock Car, Rally dos Sertões, and another kind of competitions. Matheus is a very talented guy, a very skilled SolidWorks user, and will bring to us some very incredible content about developing a race car from zero, from the minus three step. So we are talking about the previous project, the idea behind a race car until we start to machine the parts. So Matheus will bring this knowledge to us, and it will be an amazing presentation. So if you're hearing us right now, wherever you are, you can submit your request on the chat. So please ask your questions. I'm the crew chief from the Brazilian Hour right now, and Matheus is our pilot. And we're in this race to elucidate your questions. So it's a pleasure to be here first, everybody right there, and it's a very pleasure to be part of this amazing racing crew. Começando agora mais uma hora aqui do Slug Me Six, mais uma hora em língua portuguesa, pela primeira vez nos eventos internacionais do SolidWorks. E a gente vem trazendo aqui uma apresentação incrível para vocês. Dessa vez a gente está trazendo a apresentação do Matheus Birrer, Matheus que é da Giafone Racing, a Giafone que é fornecedora praticamente oficial da Stock Car, Rally dos Sertões, tem uma série de projetos incríveis. A gente está falando diretamente do Brasil, né? Nossa time zone é UTC -3, né? GMT-3, diretamente aqui, horário de Brasília, trazendo para vocês conteúdo de qualidade do SolidWorks em primeira mão. Está apresentando uma apresentação incrível. O Matheus vai falar para vocês agora, vocês vão ficar diretamente com ele, na apresentação sobre motorsport, né? O desenvolvimento de um veículo de competição, o desenvolvimento de um veículo motorsport do zero. Então, desde o anteprojeto até a gente começar no projeto em si, experiência única, apresentação incrível, vocês vão ficar fascinados por esse conteúdo de qualidade, um conteúdo muito difícil da gente ter acesso, né, mostrando que a gente consegue fazer veículos de competição no Brasil, consegue ter uma engenharia de ponta aqui de competição, e que a gente usa o SolidWorks para fazer isso. Vai ser um prazer trazer esse conteúdo para vocês. E aproveitando que vocês estão aqui, utiliza o chat aí para falar com a gente. O Matheus vai estar disponível aqui, eu vou estar junto com vocês. Eu e o Matheus a gente vai estar disponíveis, né? Eu sou o crew chief, sou o chefe da equipe aqui. O Matheus vai ser o nosso piloto nessa etapa brasileira aqui do Slug Me Six. E então pode falar com a gente que vão mandando essas dúvidas aqui no chat, que a gente vai respondendo. A gente vai ter um tempinho de perguntas e respostas e a gente vai falando com vocês, ok? Começando mais uma hora aqui do Slug Me Six, o maior encontro de SolidWorks, grupos de usuários de SolidWorks de todos os tempos, na sexta edição. E pela primeira vez a gente está aqui no Brasil com um evento totalmente em português, com essa temática automotiva, essa temática de corrida. E a gente trouxe aqui para falar com a gente o Matheus Birrer, projetista lá da Giafone Racer, engenheiro de projetos, que vai trazer para a gente como é que a gente desenvolve um veículo de competição do zero, desde o anteprojeto até a gente chegar à fase de produção. Né? Uma oportunidade muito boa e é um prazer a gente estar com vocês aqui, trazendo esse evento pela primeira vez para o Brasil. É um evento que já acontece há muito tempo, já acontece há 6 anos e a gente trouxe um desafio muito legal de trazer 24 horas, assim como o Le Mans. A gente está trazendo 24 horas de eventos para vocês, então essa é a hora brasileira do evento. Fique de olho aí que tem muito mais evento pela frente. A gente já vai passar por Rússia, Paris, Cabo Verde e mais uma série de países e localidades aí para trazer um conteúdo de qualidade do SolidWorks para vocês. É com você, Matheus. Vai lá, a corrida começou. Valeu, Bruno. Obrigado. Olá, eu vou me apresentar um pouquinho mais para frente, mas eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é o motorsport
a parte de engenharia por trás dele aqui no Brasil, né? Então, vou trazer um pouquinho do desenvolvimento de um veículo de competição, como o Bruno apresentou aí, uma parte bem geral ali no anteprojeto, chegando até a parte do projetista em si, utilizando o SolidWorks, e, enfim, vou pegar um pouco desse gancho inteiro, desde o começo até a fabricação do projeto. Então, a nossa agenda aqui da apresentação, a primeira parte, eu vou trazer um pouco do que você precisa fazer antes de sentar e colocar suas ideias no CAD. O que você precisa fazer para começar o projeto. Toda essa parte do anteprojeto, tudo que envolve a tomada de decisão para você conseguir simplesmente projetar o que você quer. A segunda parte já vai ser bem mais aplicada, então eu vou trazer direto dentro do SolidWorks o uso de algumas ferramentas, o uso de alguns processos que a gente desenvolveu com o passar do tempo aqui na Giafone, mostrando como a gente utiliza isso dentro do projeto e focado, obviamente, em veículos de competição. Por fim, eu vou abordar um pouquinho do SolidWorks PDM, uma ferramenta muito interessante que a gente utiliza muito aqui na Giafone e que o cerne dela é você conseguir fazer o desenvolvimento em conjunto, mas eu vou mostrar como a gente consegue usar ela para ajudar no processo de manufatura. Quem sou eu? Eu sou o Matheus, sou engenheiro aeroespacial, formado pela UFABC, estou cursando agora meu MBA, sou de São Paulo, Brasil, tenho 6 anos do uso do Solid, talvez um pouco mais, se contar o tempo da faculdade, profissionalmente são 6 anos, tenho também 6 anos de motorsport e sou prata da casa aqui da Giafone Racing, comecei aqui ainda como estagiário e hoje já sou engenheiro aqui, trabalhando com alguns projetos, né? Minha função principal aqui dentro é cuidar de alguns processos internos da fábrica, mas trabalho também bastante com desenvolvimento e fabricação, principalmente. Ótimo. A Giafone Racing. Antes de eu mostrar um pouquinho para vocês do projeto em si, da prática, eu queria falar um pouco do que é a nossa expertise. A Giafone, o próprio nome Giafone aqui no Brasil já é bem famoso, né? A paixão da família pelo automobilismo começa desde 1900 e lá vai, né? Com o seu Zeca, né, essa primeira imagem aqui, o nosso fundador aqui da empresa, Zeca Giafone, ele era piloto, né? Ganhou, inclusive, em 1987, se não me engano, o campeonato da Stock Car. E a gente é muito mais conhecido, de fato, pela categoria Stock Car, né? A nossa principal expertise são carros de pista. Os carros da Stock Car foram inteiros projetados aqui na Giafone e a gente constrói cerca de 90% dos carros, das peças dos carros são feitas aqui. Com exceção de algumas peças que a gente, às vezes, não tem o maquinário, mas que a gente não fabrica aqui internamente, o resto, boa parte do carro sai da fábrica. Normalmente em peças, né? No caso da Stock Car, que a gente acaba vendendo várias peças. Além disso, a gente tem bastante expertise também em motores. Todos os motores da Stock Car são equalizados aqui. A gente faz esse serviço de dinamômetro, inclusive de bancada, de rolo. E uma das nossas funções perante a categoria é também manter o balanceamento, né? Não é à toa que você olha uma tabela de tempos da Stock Car e do primeiro até o 20º piloto estão no mesmo segundo. Isso é uma coisa muito única da categoria, muito difícil de acontecer no motorsport e que a gente se orgulha muito de conseguir fazer essa equalização de motores aqui no Brasil. Se comparar, por exemplo, com uma Fórmula 1, né, onde do primeiro para o segundo, às vezes você tem meio segundo, então é bem interessante. Eu comecei aqui já faz um certo tempo e esses 4 projetos que eu trouxe aqui, eles mostram um pouquinho do que foi a minha trajetória aqui dentro, né?
dentro desses 6 anos, eu consegui participar do desenvolvimento ativamente desses 4 projetos, principalmente, né? A Stock Car é uma categoria já mais antiga do meu tempo de casa, então se acaba desenvolvendo algumas coisas para a categoria, mas não um carro inteiro a partir do zero. Esses 4 projetos aqui, eu tive a honra de participar da confecção deles a partir do zero. Então, isso é muito legal. Esse projeto aqui é um projeto que a gente desenvolveu lá para o Beto Carreiro. É um carro que foge um pouco da nossa expertise também, é um carro acrobático, mas que eles usam no show deles lá, né? E que também foi produzido aqui. Inclusive, essa carenagem inteira foi desenhada no SolidWorks. Isso é muito legal. Desenhada e produzida aqui na fábrica. Esse daqui é o nosso primeiro carro de rally, o Bug V8. Fora, o Beto Carreiro é o maior parque de diversões que a gente tem aqui no Brasil. E eles são bastante conhecidos por esse show acrobático que ele tem de competições. Que quem não conhece, vale a pena conferir, porque é um trabalho assim, fantástico. Então, é bem legal saber que a gente conheceu quem fez a preparação dos carros aqui, porque eles realmente levam no limite. O show é muito legal, né? É uma coisa muito bem feita. Esse daqui é o projeto do Bug V8. Foi o primeiro carro de rally, então foi a primeira vez que a gente pisou um pouco fora da nossa zona de conforto, que a gente tem um know-how muito grande de carros de pista, né? Da Stock Car, a gente também trabalhou bastante com Fórmula Futuro, né? Uma categoria que já não existe mais, também era feito, preparado aqui. Brasileiro de marcas, brasileiro de turismo, Mercedes-Benz Challenge. Todas essas categorias tiveram algum apoio em algum nível aqui da Giafone, né? Então, esse carro aqui, ele marcou bastante a nossa entrada no mundo do rally. É um carro que compete na categoria carros. O principal foco dele é competir aqui no cross country nacional, principalmente com foco no Rally dos Sertões. E é um projeto muito legal, um carro muito interessante que a gente desenvolveu a partir do zero aqui no Brasil. A gente desenvolveu também recentemente esse protótipo aqui, que é um carro baseado assim na Stock Car, né? A carenagem dele aparenta bastante com o Stock Car, principalmente porque a gente colocou uma carenagem, mas já estamos no processo de desenvolvimento de uma própria para ele. Mas é um carro que por baixo dela é muito diferente. Foi inteiro remodelado, a suspensão foi inteira remodelada, ele tem vários conceitos diferentes, o drivetrain dele é bem diferente do Stock Car, e foi um projeto muito legal que começou a correr esse ano na categoria P2 da Endurance aqui no Brasil. É um carro de pista bem interessante também. E agora a bola da vez, né? Que é esse UTV que nós estamos desenvolvendo aqui. Inclusive, a gente vai correr agora em agosto, no Rally dos Sertões, com 3 carros desse, sendo que 2 deles são híbridos. Então, é uma tecnologia muito nova. O primeiro UTV híbrido de rally é esse, desenvolvido inteiramente aqui no Brasil, é esse. O nome dele é ExoNB. E também esse é o primeiro TV que usa a tecnologia do nióbio, né? O nióbio brasileiro, tão falado nióbio brasileiro. Então, esse chassi tubular e boa parte das peças de chapa dele são feitas com aços que usam o nióbio. Então, esses 4 projetos são projetos que eu estive muito bem envolvido até o pescoço com eles e me orgulho muito de ter participado. Mas beleza, agora indo pro preto no branco, né? Como que eu começo um projeto de engenharia? A verdade é que, assim, um projeto de um veículo de competição é extremamente complexo, né? Um único carro pode chegar a ter mais de 1.500 peças diferentes. E esse é o grande dilema aqui da fábrica, porque imagina só, a gente tem, só aqui na tela eu trouxe 4 categorias diferentes que a gente produz. 4 categorias diferentes. Se cada uma tem pelo menos 1.500 peças, dá para ter uma ideia da variedade das peças que eu crio para cada uma dessas categorias. Então,
Uma coisa tão desafiadora quanto você desenvolver um projeto desse é você manter a produção de um projeto desse, né? Por isso que as ferramentas, como por exemplo o PDM, que ajuda a fazer essa organização do projeto de engenharia, são extremamente importantes para a gente. Então, quando eu vou começar um projeto, a primeira coisa que eu preciso ter na cabeça é o que eu consigo projetar e o que eu consigo produzir. Porque certas coisas, como por exemplo, vou fazer uma roda, você precisa pensar muito bem se vale a pena você gastar o seu tempo, gastar o seu parque fabril desenvolvendo o processo de uma roda, que é um componente que você pode comprar. E às vezes o custo que você vai ter vai valer a pena. E outra coisa também que vai mandar muito nessa primeira fase do escopo são todos os stakeholders que você tem. Então, custo, tempo, restrições de projeto, principalmente regulamento, tudo isso vai influenciar muito no que você vai começar ali do escopo do seu projeto. Essas decisões que começam agora e que muitas vezes não são técnicas, são decisões que influenciam diretamente no trabalho do projetista de passar esse projeto para o CAD. Então, a primeira parte de qualquer veículo que você for desenhar, principalmente um veículo de competição, é você conseguir fazer, e muito bem feito, esse anteprojeto. É você ter o estudo de viabilidade de tudo que você quer ter no seu carro, para quando você for desenhar, você saber exatamente o que você precisa e você ter a noção da solução que você precisa chegar. Então, o primeiro passo para um veículo de competição é, de fato, você entender em qual categoria que você vai querer estar, né? A categoria já vai ditar muito do que você tem de restrição. Porque se eu quero correr contra um Fórmula 1, por exemplo, eu preciso saber o que a categoria aceita dentro para eu projetar o meu carro. Eu não vou correr contra um Fórmula 1 e vou fazer um chassi tubular. Eu sei que para eu conseguir ser competitivo contra o Fórmula 1, eu vou fazer um monocoque. Então, esse tipo de restrição de anteprojeto é muito importante para você conseguir chegar no final, na hora de colocar no CAD e ter essas noções. Então, por exemplo, eu querendo desenvolver um carro para correr um protótipo P2, igual eu falei antes, ou vamos ser até um pouco mais específicos, se eu quisesse desenvolver um UTV, na categoria UTV tem aquelas restrições de peso, tem as restrições de velocidade, tem uma série de restrições. Então eu já sei mais ou menos o quanto que o meu protótipo vai pesar, eu já sei quanto que eu preciso de potência para fazer ele chegar naquilo, e eu já consigo pegar agora, tendo uma noção um pouco mais do veículo em si, fazer as subdivisões dele e conseguir chegar um pouco nos finalmente, né? Se eu já sei que eu preciso desenvolver um chassi com um peso aproximadamente de tanto, e eu sei que eu vou desenvolver ele com SAI 4130, que é um material padrão, assim, né? Um padrão ouro para competição. Ou, por exemplo, igual a gente está desenvolvendo os nossos TVs agora, eu sei que eu vou usar, por exemplo, tubos de nióbio. Então eu já tenho uma noção boa do que eu vou dar para o projetista para ele começar a desenvolver. Eu já sei qual é o tubo, já sei qual é o material, eu já sei como é que vai ser o processo de fabricação, e assim vai. Muito disso daqui vai ser ditado também, não só pela categoria, mas pelo budget que você tem, né? O quanto que você consegue agregar de custo nesse projeto. Às vezes, o fato de você ter um amortecedor por roda no carro não é uma questão de engenharia, normalmente é uma questão de custo, né? Então, a própria carenagem, eu vou fazer ela inteira em carbono, eu vou fazer ela inteira em fibra de vidro, eu vou fazer em plástico, vai ser em lata. Isso é tudo uma questão que às vezes não depende só da engenharia. E por isso que é extremamente importante ter essa fase de anteprojeto muito bem feita. E uma vez que eu tenho isso tudo, eu faço as contas. Eu faço as contas no sentido do seguinte: o CAD, ele aceita tudo. O que você desenhar no CAD, o CAD vai aceitar. Mas nem sempre o que você está desenhando no CAD, obviamente, vai funcionar. Por isso que não só ferramentas como, por exemplo, a gente também usa aqui, né, o SolidWorks Simulation, enfim, elas vão te ajudar, principalmente nessa parte de CAI,
a tomar suas decisões da maneira correta, mas também o bom e velho papel. Você pegar e fazer os cálculos da suspensão, fazer os cálculos das cargas que você tem, para você conseguir começar esse dimensionamento da maneira correta. Então, se eu for desenhar um chassi, eu sei que nos pontos de suspensão, por exemplo, eu já preciso deixar pelo menos algum travamento bem feito, porque as cargas, o caminho delas, antes de eu chegar no ponto de ir para o simulation, eu já sei os caminhos que elas vão seguir. Então eu sei que os travamentos serão mais eficientes feitos de uma determinada maneira. E outra coisa que é extremamente importante, e que eu estou batendo nessa tecla do anteprojeto bem feito, é o packaging. Na maioria das vezes, você vai chegar sempre em compromissos, falando em carros de corrida. Nem sempre a melhor suspensão vai ser suficiente, vai ser compatível, melhor dizendo, com o melhor chassi. Você pode desenhar o chassi do jeito que você acha perfeito, mas às vezes, do ponto de vista de engenharia, o chassi perfeito, ele não acomoda bem a sua suspensão. E aí, você muda o chassi ou você muda a suspensão? Isso é uma pergunta que a gente acaba escutando bastante, né? Eu começo um projeto desenhando o chassi ou começo desenhando a suspensão? Então, assim, definir suas prioridades. Isso é extremamente importante. Muitas vezes, nem o chassi nem a suspensão vão ficar ótimos, porque você precisa que os dois se moldem ao motor que você definiu que você vai usar. Então, o packaging, que é essa arte de você juntar tudo, é uma coisa que vai tornar o processo de desenvolvimento de um carro de corrida extremamente iterativo. Então, você mudou alguma coisa no chassi, você vai lá dar uma olhada na suspensão. No caso aqui, a gente usa o software SUSPROG para fazer as simulações da suspensão. Então, a gente muda os hardpoints, vê como ficaram as curvas, aí volta para o CAD, vê se o chassi consegue chegar lá, se ele não vai pegar em nada, e esse processo vai sendo iterativo, iterativo, iterativo. E uma vez que você faz todo o anteprojeto de maneira bem feita, quando você chega nesse ponto, você consegue ter uma noção boa do que cada subsistema precisa chegar e como. Então, você consegue distribuir as atividades para a sua equipe e fazer o desenvolvimento em conjunto. Isso é extremamente importante porque chega na hora de você colocar a mão na massa e você vai ter gente para fazer isso, cada um em uma área, de uma maneira muito bem feita. Porque todo mundo sabe o foco que você precisa chegar, né? E é isso. Então, a primeira parte do projeto, de fato, é você sintetizar essas ideias. Antes mesmo de você sequer abrir o SolidWorks. Uma vez que você tem isso muito bem sintetizado, aí sim o projetista vai entrar em ação. E agora eu vou trazer para vocês, bem dentro do nosso escopo, eu vou mostrar aqui dentro do SolidWorks alguns truques, algumas ferramentas, alguns conceitos que a gente desenvolveu com o passar do tempo e que são muito interessantes do ponto de vista de facilitar o desenho e a produção. A primeira parte aqui vai ser dentro do Solid mesmo. E eu vou abordar esses 3 primeiros conceitos aqui. O quarto conceito de desenhar um chassi, ele vai ser um pouco que uma junção do resto. Então, a primeira parte, né, sólido ou superfície. Muita gente está acostumada, principalmente com um projeto mecânico de peças, a fazer desenho só em sólido, né? Fazer tudo usando sólido. E a gente chegou à conclusão aqui com a prática de que a mescla dos dois é uma coisa que funciona extremamente bem. Eu vou mostrar isso na prática para vocês com alguns conceitos. Não é nada assim de outro mundo, mas são pequenas ações que realmente mudam o jeito de pensar e abrem muitas portas, né? Como eu sempre digo, a superfície, ela vicia. A primeira vez que você usa, você não consegue mais parar de usar. O segundo conceito que eu vou mostrar é o conceito da peça matriz, que na prática vocês vão entender um pouco melhor. E a terceira é o componente estrutural versus a superfície.
quando você fala de um chassi tubular, a primeira coisa que deve vir na cabeça da maioria é: eu vou usar o recurso de componente estrutural. E a gente chegou à conclusão aqui dentro, com o passar dos tempos e fazendo os projetos, de que é muito mais prático o uso da superfície. Então vamos lá. Esse daqui é um chassi. É um chassi de uma categoria que a gente produz aqui internamente. Como vocês podem ver, primeiramente, a primeira divisão que a gente faz no chassi é dividir ele em 3 partes. Isso é um hábito comum e uma boa prática nossa aqui. Isso tem muito a ver com o processo construtivo do chassi também, com os gabaritos que a gente usa para fazer esse chassi sair do papel. Então, a divisão é bem óbvia, né? O subchassi dianteiro, subchassi traseiro e o habitáculo, que seria, a grosso modo, o cockpit ali, né? Onde vai estar o piloto e toda a parafernália interna dele aqui. Então, vamos lá. Só para ter uma ideia, essa divisão é feita construtivamente porque os gabaritos que a gente faz aqui, eles sempre seguem uma certa lógica quando você está desenvolvendo um chassi, né? A lógica é: primeiro você pega e faz as corta-fogo, então a corta-fogo dianteira, que literalmente ela blinda o piloto do compartimento do motor, e a corta-fogo traseira, que faz a mesma função com a parte de trás do carro, né? Essas corta-fogo normalmente são planas, ou seja, todos os tubos aqui eles seguem o mesmo plano. E a gente normalmente faz esse processo exatamente para a fabricação ser mais simples, né? Então, fazendo essas duas corta-fogo, eu venho na minha mesa zero e consigo posicionar elas no lugar. E depois eu venho fazendo todo o subchassi, todo o habitáculo do carro aqui, né? Uma vez que eu tenho todo o habitáculo feito, eu faço subchassi dianteiro, subchassi traseiro, com base no habitáculo. Então, assim, construtivamente, a ideia é um pouco essa e é por isso que a gente acaba dividindo, né? Inclusive, um outro motivo dessa divisão, um serviço que a gente oferece aqui é o próprio reparo de chassi. Às vezes, numa panca, pode ser que o chassi amasse um tubo da frente, por exemplo, né? Claro que a gente tem uma avaliação rigorosa para saber se aquela panca, o chassi ainda ele está utilizável ou não. Mas a gente faz essa avaliação e dependendo do que aconteceu, se teve algum amassado no tubo, ou às vezes um dos hardpoints foi danificado e pode influenciar a performance do carro, o cliente pode trazer o chassi para cá e a gente efetua o reparo. Então a ideia de ter essa frente como uma parte, como partes separadas, também está um pouco ligada a esse conceito. Então vamos lá. Sólido ou superfície? A primeira parte que eu vou abordar aqui eu uso sólido, eu uso superfície. Eu vou mostrar para vocês uma peça aqui que ela é a ligação entre a bandeja superior e a manga de eixo do carro, que é, na verdade, essa peça aqui. Vocês vão ver que esses esboços aqui, ó, eles já vêm desde lá do pré-projeto, por assim dizer, né? Quando eu comecei a desenhar e comecei a fazer os loops e loops e loops que eu fiz para chegar na minha geometria final, eu já fiz alguns esboços para entender quais são os meus hardpoints, aonde eu preciso chegar com minhas bandejas, o que eu preciso fazer com elas. No caso dessa peça, essa peça ela é utilizada em uma categoria e eu queria reaproveitar ela para utilizar em outra categoria. Então a ideia é o seguinte: eu parti de uma peça matriz, por assim dizer, que ela é, na verdade, a peça de uma categoria. Vocês conseguem ver que os hardpoints dessa categoria são esses daqui, ó, que são os hardpoints que a peça está atacando. A grande questão aqui é que essa peça, eu vou utilizar ela para uma outra categoria, e por que eu usei ela como base, né, para desenvolver minha peça nova? Porque aonde ela vai montada, a manga de eixo vai ser a mesma. Então, o que eu fiz? Peguei essa peça como base, coloquei ela lá na posição, no CAD, coloquei,
E lá da minha montagem, que eu vou mostrar um pouquinho para frente o conceito da peça matriz, eu puxei essa referência. Inclusive a referência está quebrada aqui, né? Está quebrada exatamente para esse cara ficar imutável aqui. Ele ficar paradinho ali e eu não tenho mais problemas com ele. Então, qual que é a ideia? Uma vez que eu puxo essa referência, eu vou pegar essa peça e agora eu vou transformar ela para conseguir chegar nesses hardpoints. E por que eu fiz isso? Porque eu consigo usar uma facilidade aqui, que é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é, para eu não ter que desenhar e fazer todo o ajuste dessa parte aqui onde eu prenso uma rótula novamente, vocês conseguem ver aqui que eu tenho um degrau, tenho um diâmetro, enfim, tem uma série de recursos, né? Se eu quisesse fazer, que é o que eu vou fazer aqui, né, futuramente, trazer essa rótula para esse ponto, eu posso muito bem começar uma peça do zero e vou pegar tudo isso daqui. Se eu fosse fazer ela inteira como um sólido, eu poderia desenhar um sólido, depois eu venho aqui nos meus recursos, desenho tudo isso daqui, faço uma linha de centro, mando fazer um corte por revolução e vai sair exatamente isso daqui. Ou outra opção, eu posso pegar e fazer um extrudado, um corte extrudado, vou até essa profundidade, deixo a profundidade, enfim. Existem N maneiras de fazer isso, certo? Agora, o que eu julgo que foi o mais fácil aqui, né, que foi o que eu acabei fazendo? Eu não pensei em nada disso. Eu simplesmente peguei, criei uma superfície de offset que eu copiei tudo que eu precisava ter naquela peça e transportei para o lugar onde eu quero. Com essa superfície de offset, eu só dei uma esticada, né, para não ter nenhum problema quando eu vou fazer o corte. E eu transformei a peça que eu já tinha em pouquíssimos recursos e sem me preocupar em perder alguma informação nesse processo, em errar alguma cota dimensional, eu trago esse mesmo assento da rótula para outro lugar. Então, trouxe para cá. Isso é um exemplo que eu trago aqui de como que o uso... E detalhe que assim, por que eu estou fazendo isso em cima dessa peça? Exatamente porque essa furação e esses assentos aqui, eu também já vou reaproveitar dessa peça. Apesar desses pontos aqui não serem os mesmos, porque eu estou trocando para esse daqui, a fixação dela na manga que vai aqui vai ser a mesma. Então, transportei para cá e pronto. Esse é o que eu queria abordar da questão do sólido versus superfície. Se eu fosse pensar numa abordagem utilizando somente sólidos aqui, eu ia perder um bom tempo para desenhar uma peça inteira do zero, sabe? Eu ia perder um bom tempo para transportar isso daqui para cá, sem contar que eu ainda podia ter o erro de errar qualquer uma dessas dimensões. Quando eu uso superfície, isso daqui é um exemplo, né? Um exemplo só. Eu consigo ter uma maleabilidade de uso que é muito interessante. Então, a superfície alinhada, esse projeto de uso de superfície junto com um sólido, ele deixa o processo de desenho muito mais dinâmico, ele abre muitas portas. E isso também a gente leva para o conceito de peça matriz. E o que seria esse conceito de peça matriz? Quando eu venho aqui no subchassi dianteiro, por exemplo, vocês podem ver que aqui eu tenho todos os meus tubos criados em peças separadas, certo? E aí, dentro dessa peça, eu tenho aqui a minha matriz. Essa matriz nada mais é do que todas aquelas peças que eu tenho separadas ali, mas dentro de um arquivo só. Eu tenho ele aqui dentro, todos os tubos formados dentro de um arquivo só. Por que eu faço isso? Porque imagina só, se eu preciso mexer nesse ponto, se eu quero jogar esse ponto aqui para baixo,
Se eu tivesse que fazer isso usando o componente estrutural, eu consigo? Consigo. Só que eu tenho que pegar e o trabalho que eu tenho para mexer em peça por peça e depois fazer as aparagens de peça por peça é muito mais moroso. O que a gente chegou de resultado aqui é que, no final das contas, o ideal é que a gente desenha todos os tubos usando os recursos de superfície e aí depois a gente precisa fazer as aparagens desses tubos. E o que eu quero dizer com a aparagem? Quando eu vou cortar um tubo desse, seja usando uma esmerilhadeira na mão ou usando uma máquina, um corte a laser, eu preciso garantir que eu vou cortar sempre perpendicular ao tubo. A minha ferramenta, ela normalmente não tem esse grau de fazer, de virar o tubo, né? Pensando construtivamente, né, uma máquina de corte a laser, corte a plasma, enfim, o que seja, ela tem uma castanha que gira como uma ferramenta perpendicular. Então esse corte precisa estar perpendicular, exatamente para a máquina cortar o formato perfeito do encaixe. E como que eu faço isso acontecer aqui no CAD? Eu já tenho esses caras em superfície, certo? Se essa superfície aqui, por exemplo, só para fazer uma demonstração aqui, se ela fosse um pouco maior, se ela fosse um pouco... Imagina que eu só fiz o tubo aqui, né, numa linha reta. Qual que seria o próximo passo? Eu pego esse cara e corto a superfície. Então vai ficar um acabamento. Mas vocês conseguem ver aqui que, olha só, quando eu estiquei a superfície, olha onde veio. Se você comparar com o componente estrutural, ele também vai ter esse perfil. Por quê? Porque quando eu fiz esse corte, ele não cortou perpendicular ao tubo. Ele cortou um corte pelo meio da espessura do tubo. É o que a gente chama aqui, esse encaixe a gente chama, o nome popular, né? Seria a boca de lobo. Só que esse corte aqui, ele vai resultar uma geometria que a máquina não consegue fazer. Então, qual que é a ideia? Eu faço esse primeiro corte, depois eu vou pegar essa superfície externa e faço uma extrusão e faço um offset para dentro e aparo de novo com esse tubo aqui. Essa superfície interna que sobra, ela vai acabar sendo exatamente a perpendicular do tubo. Se eu faço isso usando superfície, eu estou fazendo tudo dentro de um arquivo só e fazendo 2 recursos para fazer exatamente o que eu preciso. Na verdade, vão ser 4 recursos, né, a grosso modo, para fazer exatamente o que eu preciso. E a outro ponto extremamente interessante é que fazendo isso e deixando tudo em superfície, eu ganho muito no fato de que eu estou fazendo a paragem de uma face só, sabe? Não é um sólido, ele não tem espessura. Então a chance de dar algum erro aqui é muito menor. Um outro ponto que a gente também costuma trabalhar bastante aqui é a questão de usar a peça como referência. Imagina só que eu quero desenhar, aqui eu tenho um exemplo, né? Que eu quisesse desenhar esse corpo sólido aqui. Ou que eu quero desenhar alguma coisa que vai montada nessas 2 furações. A ideia básica é que eu tenho sempre uma peça dentro de uma montagem principal, e, por exemplo, quero desenhar uma peça para ir montada nessas 2 furações. O que eu faço, né? Eu vou inserir uma peça aqui nessa montagem, e depois que eu insiro essa peça nessa montagem, deixa eu só ver aqui. Venho aqui em inserir componente, nova peça. Essa nova peça, eu insiro ela coincidente com a origem dessa montagem. Exatamente porque quando eu vou desenhar essa peça, eu consigo pegar todas as referências que eu quero. Por exemplo, se fosse esse cara e esse cara, eu vou pegar tudo que eu preciso. E quando eu venho aqui para a peça, eu consigo desenhar com base somente no que eu quero. Eu quebro as referências. Sei lá, se eu quero puxar alguma coisa daqui para cá, eu uso as superfícies exatamente para fazer
esse tipo de acerto, né? Então, no final das contas, o processo de desenvolvimento de um chassi, ele vai sempre passar por essas etapas. A gente começa numa peça única, desenha tudo em superfície, faz a aparagem de todos os tubos usando uma peça única. E a última parte do processo é o famoso salvar corpos, né? Que a gente vai transformar cada uma dessas peças que estão no arquivo único nessas várias peças separadas. Portanto, que se você for pegar aqui e dar uma olhada nos recursos, normalmente todos os nossos tubos aqui do chassi vão ser a partir de um bruto aqui do Solid, né? Enfim, a ideia toda do que eu queria mostrar um pouco para vocês de desenvolvimento dentro do Solid era isso. Agora, eu vou voltar lá para a apresentação. Só para mostrar um pouco aqui do SolidWorks PDM, já que a gente está chegando no final. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, focado no PDM, o que a gente usa aqui internamente do nosso fluxo de produção de desenhos. Dá uma passada bem rápida e quero mostrar o que para nós aqui é uma carta na manga nossa, que é o cartão de peças que a gente faz focado na produção e como isso interage com a lista de materiais que a gente tira direto do PDM. Então vamos lá. Aqui no nosso PDM, eu deixei até aberto aqui o nosso cartão de dados da peça. A gente recentemente implementou a caixa delimitadora. Só para quem não está habituado, o PDM é o software da Solid, é o software da SolidWorks, para fazer essa gestão de documentos do SolidWorks. Então, às vezes, muita gente não teve contato, mas quando a gente trabalha com projetos maiores ou projetos mais complexos, principalmente quando a gente vai trabalhar com mais projetistas, né? Muita gente trabalha só com projetista solo, quando você tem uma equipe maior de projetistas, é fundamental você ter o PDM para fazer essa gestão documental, para você ter essa rastreabilidade dos códigos de peça, dos arquivos e principalmente as alterações, né? Quando você trabalha fora do PDM, trabalhar com alterações e revisões é realmente muito complicado você garantir que você está trabalhando sempre na versão mais recente. E depois que você coloca o PDM, você tem o histórico, é outro mundo. E agora o Matheus vai mostrar para a gente aí uma outra funcionalidade do PDM que a gente consegue explorar ainda mais a ferramenta pensando na produção. Como o Bruno bem disse, a gente olhando dentro do PDM, vou até mostrar aqui rapidinho, o PDM, a grosso modo, é um servidor, né? Bem a grosso modo, a analogia que se usa é que ele é um cofre onde você guarda as versões lá dentro. E assim, a principal funcionalidade dele é de fato você ter o check-in, check-out da peça para conseguir trabalhar gerenciando as versões. Então, se eu quero puxar a última versão daquela peça, eu faço o check-out dela e o PDM automaticamente me traz aquela versão, a última versão. Além disso, usando o histórico aqui, eu consigo acessar tudo que aconteceu, quem modificou e ter uma noção com base nos fluxos também, né? Quando você faz o check-in, check-out, só você pode mexer. Se eu estiver trabalhando com você e eu quiser alterar, eu não posso, porque essa peça está reservada para você, por exemplo. Exatamente. É como se fosse a ideia do cofre, né? A peça fica guardada no cofre. Quando você faz o check-out, só você tem aquela versão. Então, só você vai editar e depois, quando você guardar no cofre, a próxima pessoa vai puxar aquela última versão. E isso daqui é um dos fluxos que a gente tem de peça dentro do PDM, né? É um fluxo bem padrão, então a peça fica em desenvolvimento, a gente tem um estágio de desenho técnico que é um pouco separado, a ideia é que a gente tem uma equipe focada em fazer o desenvolvimento da peça, do sólido, e tem uma outra equipe focada em fazer a parte mais técnica, de passar aquilo para o 2D. Então, a gente tem um estado de desenho técnico, temos o estado de aprovação, de revisão, você consegue enviar para obsolescência, enfim, é um fluxo bem padrão dentro do PDM, né? Para quem nunca mexeu com o PDM, a ideia é que quando você pega as peças, inclusive eu consigo mostrar aqui, ó,
Se eu peguei, sou um projetista, desenhei a peça, ela tá, para mim a peça tá finalizada, eu preciso enviar para alguém dar uma olhada naquela peça e fazer a aprovação dela, né? Um superior, um processo comum, né? Então, aqui dentro do PDM, você consegue mudar o estado dela. Então, você consegue mandar para aprovação, enfim, e fazer o fluxo acontecer. A ideia é que todas as peças têm caminhado de desenvolvimento para aprovação, né? E quando a peça está aprovada, a ideia é que aquela peça funcionou, foi fabricada do jeito certo, e aquilo lá vai continuar para você ter o histórico e conseguir fabricar novamente aquela peça. Aquilo é um processo que deu certo, assim, né? Foi finalizado. Dentro do PDM, o que a gente implementou e que assim ajudou muito a gente foi principalmente a caixa delimitadora e como a gente integrou ela ao PDM. A ideia é que o SolidWorks agora tem essa funcionalidade da caixa e a gente usou com alguma série de equações essa caixa delimitadora para criar brutos para as peças. Então, quando o projetista desenha a peça, automaticamente, usando o template que a gente tem criado já da peça, o próprio SolidWorks já vai criar esse dimensionamento. Então, ele já vê se a peça for uma peça de torno, isso daqui, na verdade, o próprio projetista vai especificar, ele cria automaticamente esse template, mas o SolidWorks já vai dar os tamanhos já com uma folga para o bruto, né, do que a gente precisa usar para fazer aquela peça. Então, quando eu vou passar essa peça para produção, para cadastrar, por exemplo, no meu ERP, essa peça já vai pegar as medidas já feitas. Isso é muito interessante, porque hoje a gente está buscando fazer a integração do PDM direto com o ERP. Mas, por enquanto, esse processo de transição, ele é manual. Então, isso daqui, o fato da gente ter a caixa delimitadora, ter, por exemplo, o fabricante e os códigos de matéria-prima, reflete exatamente nisso aqui. Espera aí. Nisso aqui. A ideia é o seguinte, essa é uma peça finalizada, é um triângulo de suspensão. Se eu quero pedir para produzir essa peça, eu consigo simplesmente vir aqui, exportar um Excel e mandar para a minha produção e falar, olha, eu preciso que isso seja cadastrado no sistema. Automaticamente, o próprio PDM já me passa o código da peça, o nome, qual que é o processo envolvido, qual é a chapa, qual que é, me fala quando que foi a última modificação, qual que é a matéria-prima que eu uso, o quanto que eu vou usar dela. Então, isso é muito legal e melhorou muito o nosso processo interno aqui. O PDM é uma ferramenta que ela tem possibilidades incríveis e o que a gente mais gosta do PDM é que ele não só gerencia as versões entre os desenvolvedores, né? Você não só consegue gerenciar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas você também consegue usar o PDM para que aquela peça já saia toda mastigada, por assim dizer. Eu consigo fazer essa interação com a produção de uma maneira muito mais fácil. E eu acho que é isso aí, Bruno. Beleza, então, Matheus. Então foi isso, gente. Daqui a pouco a gente vai liberar perguntas e respostas, então vocês fiquem à vontade para as dúvidas que vocês tiverem. O Matheus vai estar disponível para responder para vocês. E daqui a pouco a gente vai partir para a próxima apresentação do Slug Me Six. Continuem com a gente aí, que tem muito mais coisa pela frente. Obrigado, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Matheus, pela presença. A gente espera contar com a sua parceria para muitas apresentações em breve. Valeu, Bruno. Obrigado. Para quem quiser o contato do Matheus, está aí na tela, LinkedIn, e-mail. E continuem ligados a gente aí. Muito obrigado e um ótimo evento para vocês. Então foi isso, fechamos aqui mais uma hora da nossa corrida, do nosso campeonato aqui do Slug Me Six. Pela primeira vez está fazendo um evento de 24 horas, cheio de conteúdo em todo mundo. E
puderam contar com essa participação maravilhosa do Matheus aqui no nosso evento. E a gente está fechando a hora brasileira por agora, tem muito conteúdo, fica de olho na nossa apresentação aí, no nosso cronograma, na nossa agenda. Tem muito conteúdo bom, de qualidade, que vocês vão poder contar com todo esse desenvolvimento. Tem gente do mundo todo, tem gente da Rússia, Paris, tem do Japão. E a gente tem uma série de eventos acontecendo. O Jason Paul tá com a gente, o Jason que é designer lá da Orbital Choppers, então a gente aqui que viu muito American Chopper no Brasil, é um prazer a gente estar com o desenvolvimento dessa equipe. E é isso, a gente fecha por aqui. Eu passo a palavra agora para os meus amigos da Broadcasting Crew, o Cameron Smith, Dan Wagner, Eric Beatty e Todd Blacksher, trazendo com a gente aqui, que proporcionaram para a gente essa oportunidade maravilhosa de trazer um conteúdo de qualidade pela primeira vez em língua portuguesa. Então, é um prazer enorme de estar conseguindo atingir cada vez mais usuários de SolidWorks no Brasil. É com vocês. So, we finished one more presentation right here. It's LugMe 6. We finished the Brazilian hour of our championship, the Brazilian event of our championship, with the amazing, talented, skilled engineer Matheus Biher from Giafone Racing. It was a pleasure to receive us there. It's a pleasure to receive us in our country, in our time zone. So now it's time to follow the race. We're having more hours to race and rev up our engines. So right now you're gonna be with our amazing broadcast crew composed by Cameron Smith, Dan Wagner, Todd Blacksher, and Eric Beatty, some of the guys that founded SolidWorks and SolidWorks user groups. So, see you guys. See ya.